e vamos falar sobre o que fazer quando a sua cliente entra em contato dizendo que as extensões estão caindo. Então, assim, já aconteceu comigo? Já, tá? É um risco, pode acontecer, não pode acontecer com frequência, tá? Então, aconteceu comigo, Márcia, já. Mas é uma coisa ou outra, é pontual. Não é uma coisa que está acontecendo com todas as clientes. Quando acontece assim pontualmente, a gente precisa identificar o que é que causou aquilo. Pode ser pelo procedimento? Pode. Pode ser culpa sua, nós extensionistas? Sim. Pode ser por culpa da cliente? Sim. Pode ser por culpa do ambiente, então parte do ambiente externo? Pode. Então são vários fatores que influenciam na retenção. E se não teve retenção, vocês precisam identificar o que aconteceu. Então, eu separei aqui alguns tópicos para a gente começar a identificar e como que você vai lidar com isso, tá? Primeiramente, se acontece com todas as suas clientes, a probabilidade é pelo procedimento, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Então, aqui, se vocês mesmos conseguem tirar aí o pessoal que tá entrando, os comentários, para vocês ficarem, para ver melhor o slide. Então, o que fazer quando a cliente avisa que as extensões estão caindo, tá? Então, aqui eu preparei para vocês que o primeiro passo, a gente identifica com a cliente quando que foi isso, tá? Quando que aconteceu? Então, vocês precisam questionar a sua cliente quando foi que ela fez a extensão, em que momento que ela está entrando em contato. Então, eu tenho a ficha de avaliação, eu tenho a data, eu tenho aqui a agenda que eu controlo o dia que a cliente veio. Então, você vai olhar e falar, olha, você vai olhar, ela vai falar, você viu que ela veio ontem e reclamou hoje? Então, é dentro das primeiras 24 horas. Qual que é a outra atitude que a gente tem que ter, além de saber a data e esse período? Porque não adianta a cliente... Oi, tudo bem? Não adianta a cliente falar, olha, tá caindo a extensão e já passou 15, 20 dias, que é aquele período que já tem toda aquela troca. Não adianta, tá? Eu considero uma data razoável que teve algum problema de retenção na primeira semana. Se ela entrou em contato reclamando na primeira semana, houve algo errado ali. Então, teve sim problema de retenção, ou por problema do procedimento, ou problema que ela fez, não teve os cuidados, mas o problema de retenção é na primeira semana, às vezes até nas primeiras 48 horas. Então, primeiro saber, porque não adianta ela falar assim, perto da manutenção, falar que os cílios estão já com falha, que já caiu bastante, porque perto da manutenção sim, começa a cair mesmo. Começa a se soltar por conta do tempo que a cola resiste, por tempo que os cílios dela tem o ciclo. Então, dentro dos primeiros 7 dias, você considera que é problema de retenção, tá? Outro primeiro passo é saber se houve... quando que começou a cair? Quando que começou a cair? Tá, então vamos lá. Por que eu coloquei isso? Se a cliente relatar que foi na primeira higienização, após as 24 horas, ou após 24 horas, só no piscar, só no tocar, escovar os cílios começou a cair, o problema é da retenção feita no procedimento. Então, anota aí. Se a cliente reclamar que houve a queda nas primeiras 24 horas, então houve problema no procedimento. E eu sou sincera com as minhas clientes, eu falo, olha, se caiu no primeiro momento, nessas primeiras 24 horas, nessa primeira escovada, nessa primeira lavada, houve problema de retenção, tá? E aí, esse problema pode ser por conta do procedimento. Outra coisa, vocês precisam fazer um relatório com a sua cliente, um questionamento, se dentro dessas primeiras 24 horas houve algum descuidado. Ou às vezes ela nem lembra como é que cuida. Realmente a gente explica, mostra, mas a cliente
acaba não se atentando a todas as informações. Então, a gente precisa questionar a cliente, fazer um questionamento de vários pontos para saber se houve um descuidado. Por exemplo, a cliente mandou mensagem para mim e aí a primeira coisa que eu pergunto foi se molhou nas primeiras 24 horas. Por quê? Porque não é para molhar nas primeiras 24 horas. A cola, que é o nosso adesivo, ela precisa de 24 horas para poder ter a curagem completa, a secagem completa, de fora para dentro. Então, se molhou dentro das 24 horas, pode sim ter problema de retenção. Já aconteceu da cliente molhar dentro das 24 horas e não aconteceu nada? Sim, mas é um risco. Você não vai falar para sua cliente ter esse risco. A sua cliente não pode correr esse risco, né? Pagou lá um negócio que não é barato e vai arriscar molhando dentro das 24 horas. Se ela fizer isso, o risco é dela, o problema é dela. Eu não vou resolver, tá? Dentro das 24 horas se molhou, aí entra se lavou, se lacrimejou, se chorou. Tudo isso vocês têm que fazer um levantamento. Perguntou para a cliente vai dizer sim ou não. Ela vai dizer se molhou ou não. Aí vai da sinceridade da sua cliente. Graças a Deus, aqui o perfil das minhas clientes, elas são sinceras, realmente me procura por quando tem realmente um problema que às vezes ela até chorou, aí não é culpa dela, né? Eu até considero algo fisiológico, não tem como controlar, e eu vou consertar. Então, questionou se molhou nas primeiras 24 horas, se fez o procedimento, dentro das 24 horas teve que dormir, encostou no travesseiro. Então, o negócio tá fresquinho lá, você vai ficar esfregando no travesseiro? Pode descolar, tá? Questiona isso. Questiona, não molhei, mas tomei um banho com muito vapor, mas não molhei os cílios. O vapor pode influenciar. Não é que vai derrubar tudo, vai cair tudo, mas pode influenciar, tá? Qualquer descuidado que ela teve dentro daqueles 10 mandamentos dos cílios. Então, primeiro, vocês têm que orientar a cliente como que elas vão cuidar. Se você tá orientando, passou todas as informações, explicou, mostrou, mandou vídeo, mandou por escrito, deu papelzinho e mesmo assim houve um descuidado da cliente, o que eu faço? Eu oriento ela o que não pode acontecer e refaço o procedimento, tá? Outra coisa, já eu explico sobre o refazer, como é que eu faço, tá? Fora isso, da gente poder identificar o problema, pode ser que a gente não ache o problema. Ela diz que fez tudo direitinho, que não aconteceu nada e mesmo assim o negócio tá caindo, as extensões estão se soltando. Então, o que vocês têm que orientar? Que ela venha, tá? Retorne para você dar uma olhada e eu repasso todas as informações novamente para o cliente. Eu reforço os cuidados. Por quê? Pode ser um problema do procedimento também. E eu sou sincera com a cliente. Eu falo, olha, se você fez tudo direitinho, eu fiz tudo direitinho e não houve retenção, pode ser pro problema aqui do fazer. Mas eu, Marcilene Cavazza, eu tenho controle da cola, então eu controlo a cola, que é o adesivo, sempre dentro de 30 dias, porque eu abro e fecho muito, então eu troco a cada 30 dias certinho. Eu deixo anotado, eu deixo anotado na embalagem. Não sei se dá pra vocês verem. Aqui, anota a data, um mês já troco. Então, sempre cola fresquinha. Sempre a soluçãozinha a cada 7 dias de bicarbonato de sódio e antisséptico, tá? Shampoozinho Johnson's ou shampoozinho específico para cílios. Então, ambiente controlado, umidade, temperatura. Aqui tá quente, gente, eu vou ligar o ar. Então, assim, se eu fiz tudo direitinho e mesmo assim não teve retenção, o problema é difícil de se solucionar, tá? É difícil.
A soluçãozinha é para higienizar, enxaguar após o shampoo, que ajuda a eliminar mais a sujeira, tá? Eu posso passar depois, vocês me chamam no direct, ou eu faço uma live mostrando como que faz, tá bom? De bicarbonato de sódio, uma pitadinha de bicarbonato de sódio com antisséptico para ferimentos, tá? Então, gente, vocês, olha, por exemplo, a Sil falou, eu tenho dúvidas sobre higômetro. Gente, vocês não podem ter dúvidas sobre o procedimento de vocês. Vocês não podem ter dúvidas. Porque a hora que a cliente entrar em contato, que tá tendo problema de retenção, que tá caindo, você vai pôr culpa em você mesma. Você mesma vai falar, não tá legal, tô errando. Por que as clientes não chegam pra mim e falam, Marci, você fez alguma coisa de errado, Marci, alguma coisa não deu certo? Elas não falam isso, porque elas sabem que eu estudo, que eu busco melhor, que eu passo segurança pra elas e eu faço o protocolo sempre o mesmo, eu não mudo. Se eu quero testar uma cola, eu vou testar em modelo, eu vou testar na minha mãe, eu vou testar, não vou testar em cliente. Porque se o dia que eu precisar trocar cola, ela já vai ter sido testada sobre a durabilidade, sobre o meu ambiente. E aí, quando eu trocar a cola, a cliente vai falar, ai, Márcia, acho que foi a cola, você trocou, não tá durando. Gente, não é. Por quê? Porque eu testei antes, tá? Então, vocês não podem ter dúvidas sobre todo o passo a passo que vocês fazem na extensão de cílios, senão vocês não vão saber o problema. Vocês não vão conseguir evitar o problema de retenção, tá? Então, a cliente entrou em contato, eu acalmo a cliente, eu fique calma, vamos tentar descobrir. Não descobriu? Não tem problema. Falou, olha, você não vai ficar sem seus cílios. Você vai retornar aqui e a gente vai refazer. Eu vou repor esses fios, tá? Deixa eu ver as perguntas, que hoje tem Marci Responde no final da live. E eu vou responder deixa eu ver aqui. A profissional pode entregar um panfleto a cliente com as orientações do que não pode fazer? Deve, tá? Deve. Lira, Islândia. Lira, deve. Então, o que eu faço aqui? Eu entrego via WhatsApp. Eu montei um informativo digital e lá tem todo o passo a passo do que ela deve e que não deve fazer. Deve se higienizar após as 24 horas, todos os dias, com shampoo neutro. E tem tudo lá que ela deve e que não deve fazer, tá? E isso vai no WhatsApp dela após o procedimento. Você pode até mandar antes dela fazer, tá bom? Porque ela já sabe que após as 24 horas não pode molhar, então ela já vem com os cabelos lavados. Então, você pode mandar por escrito num panfletinho, uma cartinha junto com a escovinha dela ou digital. Fora o informativo digital que eu entrego para ela, eu mando um vídeo ensinando ela a lavar os cílios com a delicadeza, com os cuidados, e aí as dúvidas dela já zeram, porque você demonstra e ainda manda um vídeo, tá? Esse vídeo de como higienizar os cílios está no meu canal, no YouTube, Marcilene Cavazza. Então vocês podem pegar o link e enviar para suas clientes. Não tem problema. Ou assiste o vídeo lá, me marca e faz um videozinho para suas clientes como higienizar. Se você usa extensão, você mesma pode fazer um exemplo e gravar e enviar para ela, tá? Então, gente, ó, a cliente precisa responder esse questionário. Você tem que questionar, sim. Então, vocês precisam ter segurança no que vocês estão fazendo e ter um protocolo. Nós, Lash Designs, precisamos identificar os fatores, foi aquilo que eu falei. Ou foi por algum descuido dela, ou seu ambiente não estava preparado. Por quê? Gente, o que vocês precisam entender? Por exemplo, aqui em São Paulo, inverno está quente e seco. Eu não vou deixar meu ambiente a mesma coisa de sempre. Eu preciso preparar o meu ambiente com as mudanças da temperatura e umidade, com as mudanças da estação. Então, você precisa controlar o seu relógio, você tem que ter o ergômetro.
Se você não deixar a sala preparada, você pode ter um problema de retenção, sim. E aí a culpa é sua cliente vai voltar e você tem que refazer e perder tempo, tá? Então, um dos motivos é sim o ambiente, Então você precisa. Hoje aqui a umidade está muito baixa, então eu já liguei o umidificador, dá para vocês verem lá no fundo? Umidificador ligado lá, ó. Bem forte, porque eu não tô em atendimento. Quando a cliente chegar, que eu vou ter atendimento hoje, eu já diminuo e controlo e ar-condicionado. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu reloginho está 24 graus e 9, então quase 25 graus, tá calor, 55 de umidade. Antes do umidificador, tava 30% de umidade. Ó como que já tá aumentando, tá vendo que o umidificador tá... Olha, tá bem alto. E vou diminuindo a temperatura, já mostro pra vocês. Então, a questão do ergômetro é pra você controlar, ver se o ambiente tá ideal. A cola que eu utilizo é 21, 22 graus. É mais pro fresquinho, geladinho. Tá? A umidade para minha cola é entre 45 e 65. O ideal é 50, 55. Então você pensa que a gente tem dúvidas na umidade. 0 e 100 de umidade. 0 e 100. Vocês vão tentar encontrar a metade, que é 50. Então tente sempre controlar a sua umidade no meio, tá? 50. A maioria das colas trabalham perfeitamente com 50% de umidade. Se a sua cola é lenta, 4, 5 segundos de secagem, você pode aumentar um pouquinho mais a umidade. Porque a umidade que faz secar a cola, acelerar a cola. Se a sua cola é de meio segundo, 1 segundo, ela é rápida, você pode manter no máximo 50, tá? O ideal seria o espaço estar no mínimo com 50. Sim, a maioria dos adesivos, seria, é isso que eu falei. Pensa no meio, metade, que é 50%. E aí você põe um pouquinho mais ou um pouquinho menos, conforme a sua cola. Tá? Então você ajusta o seu ambiente para sua colinha. Ou você compra uma cola ideal para o seu ambiente, se você não consegue chegar com a umidade pela metade. A sua umidade nunca chega na metade, sempre é 30, sempre é 40. Então você tem que comprar cola de secagem rápida, senão você vai sofrer. A umidade aqui é sempre 80, nunca baixa, nem com ar-condicionado minha umidade aqui é sempre 80. Vai comprar uma cola de secagem lenta, beleza? Então vou voltar aqui. Então, o seu problema de retenção pode sim por conta do seu ambiente, que a sua cliente sempre vem, nunca teve problema com retenção. Sempre tá tudo certinho. Do nada começa a ter problema com retenção. Você mudou o seu ambiente? Você tá controlando o seu ambiente? Tá? A cliente veio a primeira vez, deu tudo certo, durou super. Na segunda vez já não durou nada. Você tá deixando a sua cola sempre fresquinha? Você tá trocando a sua cola? Gente, porque a gente abre e fecha a cola, entra oxigênio dentro e ela fica ali agindo. Chega uma hora que você tem que jogar a cola fora, independente se ela tá cheia ou não, porque ela já deixou de funcionar. Então, você, extensionista, precisa ter o protocolo, passo a passo, tudo perfeito, não pode fugir nada, não pode ter deslize. A gente trabalha com pelos, a gente trabalha com fios naturais. Nossos fios naturais, eles se alteram, o pH do fio se altera. Então, a gente precisa ter esse cuidado para ter uma boa retenção, tá? Então, não pode ter dúvidas. Se você tá fazendo tudo certinho, ó, eu tenho uma cliente que vamos refazer. Hoje eu vou ter uma cliente que eu vou refazer, porque tinha uma semana e ela falou, Márcia, cheio de falhas. E aí eu vou falar qual que é o próximo passo. E aí eu falei, tá tudo perfeito, tá tudo certinho, né? Então, assim, pode ser por conta do pH do corpo dela, alterou, às vezes é alimentação, às vezes é estresse,
E pode sim ter problema. E aí, o que você tem que ter na sua mente, que nem tudo é culpa sua e nem da sua cliente. Isso é um fator e a gente tem que levar em consideração. E aí não tem o que fazer, tem que refazer. Você não vai deixar sua cliente sem cílios, tá? Aí o próximo passo é fotos, tá? Então, a gente tem as clientes que exageram. Marci, tô quase sem cílios. Marci, tá caindo. Eu mando uma foto e aí ela fala que caiu um. Gente, vocês precisam orientar as suas clientes que na primeira semana vai cair aquela quantidade normal que é do ciclo natural dos cílios. E ela vai ficar muito mais visível para ela que os cílios estão caindo porque está com a extensão. Cílios naturais a gente quase não vê, porque são fininhos, são menores. Então você precisa orientar para sua cliente que vai cair ela vai ver entre 5 e 6 fios. Vai cair mais? Vai, mas ela vai achar ali uns 5, 6 fios na primeira semana. Isso não é problema de retenção. Vamos considerar normal isso. Você passa para cliente. Porque se você não explicar isso para ela, vai cair um fio e ela vai falar que tá caindo. Então, você pede foto, pede um relato. Então, as clientes acabam mandando lá aquele amontinho que caiu na pia, que caiu na cama, tá? Caiu um fiozinho, não tem problema. Vocês que estão assistindo, que são clientes, caiu 5, 6 na primeira semana, é normal. Aí, conforme vai passando 15 dias, vai soltando mais. O que não pode é... Pá, caiu um monte. Então, vamos lá. Vão perguntando essas coisinhas que eu vou responder. Daqui a pouco o Marci responde. Tá? Daqui uns 15 minutinhos. 10 a 15 minutinhos entre o Marci responde. Fica aí até o final da live que eu vou responder tudo. Obrigada, Ju. Então, manda a foto. Então, clientes mandam a foto, eu avalio realmente e assumo. Realmente está caindo, vem aqui pra gente refazer, tá? Então, vê se tá caindo mesmo, gente, porque a cliente caiu um. Minha mãe é assim, caiu um, ela fica desesperada, porque o dela é mega volume. Um fã de mega é 12 fios, 10, 12 fios. Então, caiu aquele montinho, né, de 12 fios, ela fala, caiu um. Começa a ficar desesperada. E aí eu falo, mãe, não tem problema. Vão mandando as perguntas que eu vou responder todas, viu? Vou puxar tudinho e vai entrar o Marci responde. Então, depois disso... vamos resolver. Vamos resolver, tá? Então, eu, Marcilene Cavazza, eu resolvo, descobrimos lá o problema, mesmo que o problema foi sobre os cuidados dela, não tem problema, tá? O que não pode acontecer é você orientar sempre a cliente e a cliente sempre fazer o mesmo erro e você sempre refazer e ela não tomar cuidado, aí não dá, né? Mas a cliente, graças a Deus, as clientes aqui, elas são sinceras e eu acabo refazendo sem custo nenhum. Então eu falo pra ela, não tem problema, fica calma, vamos resolver. Eu vou refazer os seus cílios, repor os que caíram e aí eu já dou uma olhadinha sem custo nenhum quando ela passa o relato dentro dos 7 dias. Então eu dou uns 7 dias de garantia, porque, gente, pode acontecer. É o que eu comentei no início da live, pode acontecer, tá? É um risco, a gente trabalha com um fio natural, um cabelo, coisa viva, tá? Que tem ciclo. Então, você tá fazendo tudo certinho, você não tem dúvidas sobre o seu passo a passo, tem durado, e aí é de vez em quando, pontualmente acontece isso, eu vou resolver, vou refazer. O único problema é que a minha agenda é um pouquinho complicada, né? Eu falo pra cliente, vou colocar prioridade pra te atender, porque tá meio difícil arrumar um horário. Mas eu sempre dou um jeitinho, tá? Então, solucionar o problema, resolver. Você não vai deixar sua cliente na mão, tá? Já aconteceu de cliente ter problema de retenção com outra profissional e querer vir arrumar aqui?
sim, aí o problema é diferente. A orientação é dada, tenta-se achar a solução, achar qual foi o problema, e aí eu vou refazer, se eu tiver horário, a gente marca, a gente faz, mas aí sim tem um custo, tá bom? Tive casos sim que ela quis vir fazer comigo porque não durou com a outra profissional, e eu descobri que nem higienizar os cílios a colega, se eu posso considerar profissional, nem higienizou. Cole cílios, deitou lá, colou, jogou ali em 1 hora, não tô questionando o tempo, mas assim, não higienizou, muito rápido, tá? Então não preparou os cílios para receber algo colado, não vai segurar, se tiver ali uma oleosidade, uma sujeirinha. Então você tem que fazer a higienização profunda, chegar no pH correto do fio natural para receber a cola. Senão qualquer coisinha que ficar ali nos cílios vai expulsar a extensão. Tem que higienizar. Então já aconteceu de relatos assim, tá bom? Tem que higienizar. Então tudo isso, preparar os cílios, saber escolher o tamanho ideal para sua cliente, saber escolher o tipo de fio, saber fazer a finalização, quantidade ideal de cola, fazer isolamento, tudo passo a passo tem que ser, sim, bem definido, bem certinho, bem redondo, com protocolo, em todos, tá? Mas eu tô fazendo tudo direitinho e tô com problema de retenção em uma cliente, só nela que não dura. Gente, é algo específico da cliente. Será que o fio dela, ela tem um fio mais oleoso e eu preciso, sei lá, usar um prime, por exemplo? Eu não uso prime aqui, mas dependendo se o cabelo é oleoso, a pele é oleosa, fio oleoso. Então vamos ter que ressecar um pouquinho mais esse fio, mas sempre com cuidado para não estragar o fio natural, não enfraquecer. Então precisa-se ter toda uma avaliação, todo cuidado, tá? Então, resolveu, o cliente vai retornar, você vai refazer, aí é o seu critério se você vai cobrar algo ou não, eu não cobro, e ali eu vou anotar na ficha dela tudo que foi feito. Se precisar, identifiquei que antes eu não identifiquei que estava com fio oleoso, agora o fio dela está oleoso, parou de tomar um anticoncepcional, o pH dela mudou, a pele está mais oleosa, precisa se alterar na higienização. Mudou a estação, tá chovendo, ficou muito úmido, tá calor já uns 5 dias, tempo seco, vai ter que alterar seu ambiente. Tem que fazer as alterações que precisa para deixar tudo redondinho, tá? Ter a ficha de avaliação. Então, por exemplo, aqui eu tenho de uma cliente rapidinho, para não passar os dados. Então, aqui tem todos os dados dela. E aqui ele vira um livrinho, tá? Com datas e tudo que foi feito. Tá? Tudo, anota tudo, ó. E aqui eu tenho um campo observação. No campo observação, eu coloco: cliente lacrimejou do lado esquerdo e molhou os cílios, anota. Se ela tiver problema de retenção no olho esquerdo, você vai olhar na ficha dela e vai ver que ela lacrimejou. Qual foi o fator do problema de retenção? Ela molhou. Molhou os cílios. Retenção 0. Ou não. Às vezes ela lacrimejou, nem deu tempo de encostar, você secou antes. Não deu tempo de dar aquela polimerização, aquele choque, e a colinha vai ficar ali. Então, anota. De repente, acabou a energia, o ar-condicionado parou. Anota. Cliente foi no banheiro e teve que sair, estava aqui no ambiente controlado, saiu de repente. Anota. Tá? Então, ficha de avaliação, você anota qualquer alteraçãozinha durante o procedimento. Tá bom? Mudou a umidade, mudou a temperatura durante o procedimento, começou a chover, e aí meu ambiente ficou mais úmido de repente, sei lá.
Vocês vão anotar tudo. Vão me mandando as perguntas. Gente, tem um monte de perguntas, Jesus amado. Tem que estar medindo a temperatura. Medir temperatura e umidade. Tem que controlar, tá? Se você já não controla, você já vai achar que a retenção foi problema seu mesmo. E pode ser também. Aí não tem nem o que discutir com a cliente. Então, gente, é primordial que vocês saibam do que vocês estão fazendo. Estudem, se aprofundam. Para que serve esse produto? O que faz a cola? Como que nossos cílios reagem? Como que é o ciclo? Tudo. Porque você tem que passar isso para sua cliente, que você estuda, que você sabe o que você está fazendo. Senão ela vai sempre colocar a culpa em você. Então, esse é o primeiro passo. E aí foi aqui que eu anotei como evitar. Então, vocês precisam ter o protocolo de atendimento, que foi que eu falei, tem que seguir tudo certinho, saber o que tá fazendo e como faz. Materiais sempre dentro da data de validade, então você tem certeza que não foi só cola, porque você sempre tá trocando a cola, sempre tá fresquinha, o seu fornecedor é de confiança e de qualidade. A sua cola é a verdadeira, não é aquela que vem imitação. E não é cola porcaria, porque tem, gente, tem todas as mercadorias que a gente tem, desde alimentício até de bens materiais, a gente tem os que são bons e os que não são. É a mesma coisa com a cola, tá? Então, sempre dentro do prazo de validade e a orientação home care. Então, vocês precisam conscientizar as suas clientes sobre o ciclo natural do fio, sobre como que vai cuidar dentro das primeiras 24 horas, como vai ser o dia a dia dela para higienizar. Porque assim, eu pego no pé da minha mãe, eu sempre dou minha mãe de exemplo. Ela não lava todo dia e eu fico, mãe, tem que lavar e fica falando que não tá durando. E aí esses dias ela falou, filha, só caiu um. Eu, só um? Por quê? Porque agora eu tô lavando, menina! Eu falei bem assim, mulher! Quantas vezes eu já disse que tem que higienizar? É porque achava que lavando ia cair. Entendeu? Ela tem pele oleosa ainda, imagina, né? Então, orientar os cuidados, mandar o informativo, mandar o videozinho de como higieniza os cílios, dar esse suporte para sua cliente pós-procedimento e conscientize ela, tá? Porque ela vai chegar no seu estúdio e vai falar, depois de 20 dias vai chegar na manutenção e ela mesma vai falar, não durou muito porque eu chorei muito esse mês, não durou muito porque eu cocei, não lavei, fiquei coçando. Ela mesma vai se caguetar, ela mesma vai explicar o porquê que não durou e não vai te perturbar, não vai te falar, tá caindo. Não vai, porque ela sabe que ela fez alguma coisa errada. Tá? Agora, se ela fez coisa errada e quer seu auxílio, seu suporte e que você arrume, beleza, eu arrumo, não tem problema não. Mas fico no pé pra não acontecer de novo. Vamos lá. Aí aqui eu tenho os relatos dos casos das clientes, eu vou mostrar pra vocês, ó. Então aqui foi um relato. Boa tarde, amore. Comecei a observar os cílios depois que você me falou e realmente estão caindo muito. Ontem, depois das 24 horas, fui lavar, usei o mesmo shampoo e o pincel da maneira delicada e olha quantos caíram. Aí ela mandou a foto. Aí eu realmente, porque ela estava retornando na manutenção híbrido, a mistura do volume russo com fio a fio. Ela estava retornando e só com fio a fio e o volume russo nada. Caíram tudo. Aí eu pedi pra ela observar porque o retorno dela não tava legal, a quantidade pra manutenção não tava legal. E aí ela me relatou, Márcia, realmente tá caindo, você me alertou e eu estou observando que está caindo. Aí os cílios inferiores eu coloco volume russo e superior fio a fio. Não pode ser problema do ambiente porque senão tinha caído tudo. Então o que eu fiz? Eu diminuí
a quantidade de Ds no fan. Então eu fazia 6D, 6 fiozinhos em um, eu comecei a fazer 5, diminuir para ver se dava mais leveza e dava mais durabilidade, tá? E perguntei se ela lacrimejou, se coçou, se ardeu, se incomodou de alguma forma. Não tava nada. Falou que tava tudo normal, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa que a cliente retorne e você também altere algumas coisas. Você precisa estudar para você tentar descobrir o que pode ser. Pode ser um fãzinho que precisa diminuir, o fã tá muito pesado para ela, precisa descobrir o que é, tá? Teve alguma alteração na alimentação, no humor, nos hormônios, tudo isso você tem que levar em consideração. Marci, e se a cliente reclama que tá coçando depois de alguns dias? A coceira provavelmente é por falta de higienização. Então você oriente ela que ela precisa ter um pincel de cerdas macias para alcançar a raiz do fio e pentear no sentido do fio com o shampoo, tá? Provavelmente entrou sujeirinha ali, tá se acumulando e tá dando coceira. Então, na maioria das vezes, a coceira é devida a má higienização. Então, pede para ela lavar bastante, mesmo que tire um pouco a durabilidade, pede para ela lavar bastante, 2, 3 vezes ao dia, até parar a coceira, tá? Ou ela você pedir para ela retornar e você vai ver lá que tá sujinho. Gente, porque acumula, sem extensão já acumula. Com extensão, gruda mais, poluição, protetor solar, maquiagem. Então tem que ter um pincelzinho de cerdas macias para ela higienizar, para essas cerdas entrar entre os fios e conseguir eliminar essa sujeira, tá? Qual é a melhor forma para a cliente higienizar os cílios? Shampoo neutro Johnson's. Se ela usa muita maquiagem, sombra, muito protetor solar, existe o Quem Disse Berenice, que é um shampoo demaquilante que pode ser usado com extensão de cílios. Pincel de cerdas macias, sempre no sentido do fio, água fria. Então tem esse vídeo no meu canal do YouTube ensinando como higienizar os cílios. Entra lá, assiste. Maravilhoso. Eu dou a opção de como higienizar com pincel, de como higienizar com espumador, de como higienizar sem pincel e espumador, como higienizar sem espumador e sem pincel, tá? Então vamos lá, gente. Então, vamos mais a um relato. Então aqui, ela mandou a foto, aí ela falou assim, mandou chorando e colocou assim, na minha cama. Aí apareceu lá 5 fiozinhos. Aí eu falei, oi amor, e coçou? Aí eu coloquei, tem 2 com o seu fio. Então, se não coçou, foi do seu ciclo, considerado normal, tá? Então, nesse caso aqui, foram 5 fios, 2 do ciclo. Então, caiu 3 fiozinhos que não foi do ciclo e ela tinha acabado de acordar. Então, a orientação foi que ela prestasse mais atenção ao dormir para não encostar no travesseiro. Então, porque aqui foi no dia seguinte. Gente, o negócio tá fresquinho. Vai dormir de barriga para cima? Sim, vai! É o preço da beleza. Vai ter que ter os cuidados. Você quer usar extensão de cílios, tem que ter os cuidados. Não consegue ter os cuidados, vai fazer lash lifting, usar rímel, tá? Então você que usa extensão de cílios, você precisa ter os cuidados, tem que ter é o preço da beleza, é o preço de você usar extensão de cílios aí por dia sem usar rímel, beleza? Então nesse caso aqui, cuidado com o travesseiro, eu falei, vamos esperar mais alguns dias e você me avisa se continuar caindo, tá? Vamos lá. Márcia, que esse daí eu vou responder no Márcia Responde, tá? Da água aqui. Fica aí que eu vou responder todo mundo. Aqui. Márcia, bom dia. Caiu o cantinho, mamá. Consegue arrumar? Aí eu olhei lá, caiu mesmo. Então ela mandou a foto. Então a cliente já mandou a foto
e tinha caído aqui do cantinho, tipo uns 3 últimos. Meu, mega volume. Se fosse um fio a fio, tivesse caído uns 3, 2 aqui, nem ia perceber, ela nem ia falar nada. Mas como é mega volume, fica visível. Fica visível. Então, fiz todo um questionamento. Na verdade, como era só finalzinho, eu nem questionei. Eu pedi pra ela vir, e aí quando ela veio, a gente conversou. Aí ela falou que não coçou, não fez nada, não aconteceu nada, né? Mas eu lembro que no dia deu só uma lacrimejadinha no cantinho, mas pra mim não tinha encostado, mas pode ser. É um fator que podemos considerar. Então ela veio, repus rapidinho e a cliente saiu feliz e eu também contente de ter resolvido o problema, tá? Então é isso, manda foto, faz o questionamento e resolve, tá? Vamos então no mais responde. Bom, então é isso. E agora? Refazer o procedimento, orientar novamente todas as recomendações pós-procedimento. Dentro de 7 dias não faço nenhuma cobrança e acompanhar pós-procedimento.